Glória a Deus. Senhor, então, nós assim fazemos, Pai, entregando a nossa casa, a nossa família, entregando tudo, Pai, ao nosso redor. Nós entregamos a Ti, nós entregamos os nossos sonhos. Não seja feita a nossa vontade, Senhor, somente a Tua, e que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. João, no capítulo 12. Se você não tem um marca-texto, que chama? Marca-página, né? Marca-texto é outra coisa, rapaz. Um marca-página, você pode pegar aqui na igreja ali, nós temos disponível para você, tá bom? Capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 24, para que seja mais rápido, e eu quero te convidar a estar atento, amém? Na verdade, vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos continuar lendo. Nós vamos continuar lendo esse texto. Aqui, Jesus estava entre a multidão, e alguns o procuravam para fazer algumas perguntas, e Jesus falou isso com os seus discípulos. O que é uma semente? Uma semente é algo que gera vida, porque a semente, se ela for enterrada, né, ela pode morrer e gerar uma planta, não é assim? Para uma semente nascer, ela precisa morrer. Para uma semente frutificar, ela precisa morrer. Mas é interessante que nós precisamos diferenciar, não é isso o tema da palavra, mas nós precisamos diferenciar ser plantados e sermos enterrados. Nós fomos feitos para sermos plantados e não enterrados, paralisados, sufocados. Mas veja só, a palavra de Deus nos diz que aquele que guarda a sua vida, aquele que visa preservar demais suas próprias vontades, esse poderá perdê-la. Mas aquele que entende, eu já estou falando isso contextualizado, de forma contextualizada, aquele que aborrece a sua vida, ou seja, aquele que deixa de viver somente as suas vontades, esse achará a vida eterna. O que Jesus está nos dizendo é, porque você sabe que quando você entregou a sua vida para Jesus, você fez uma aliança com Ele. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você fez um compromisso com Ele, de viver para Cristo, não é assim? E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós temos que nos lembrar dessa palavra, e lembrar do chamado do Senhor, para vivermos também segundo a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela, apesar de boa, perfeita e agradável, não quer dizer que é a vontade que nós queremos. Às vezes, eu e você, quantas vezes nós oramos querendo respostas de Deus? Muitas vezes, não é verdade? Muitas vezes nós já oramos pedindo respostas do Senhor. Mas quem já passou por uma situação de pedir uma resposta e de, na verdade, não ser bem como você estava querendo? Você já viveu alguma coisa assim? De viver algo que não era bem o que você estava querendo? E nós não vamos nos aprofundar nisso, se aquilo que você viveu foi algo que você mesmo plantou, ou se foi simplesmente a vontade de Deus. Mas nós precisamos entender que a vontade de Deus é maior em nós. Olha para alguém do seu lado e diga assim: para você nascer, você precisa morrer. Para você nascer, você precisa morrer. É assim? É ou não é?
Versículo 26 aí, do mesmo texto, irmãos. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim esta hora. Diga esta hora. Diga comigo, esta hora. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que você está vivendo nesta hora. Eu não sei o que você está vivendo nesta hora. Mas Jesus está falando algo que com certeza pode edificar a sua vida nesse momento. Nós encontramos Jesus próximo do tempo e do propósito que Ele veio para fazer aqui na terra, que foi entregar a sua vida por mim e por você. E Jesus faz a seguinte declaração no versículo 27, Ele diz assim: agora a minha alma está perturbada. A alma fala de sentimentos, e é disso que eu quero falar rapidamente com você, que às vezes nós deixamos os nossos sentimentos guiarem as nossas decisões. Às vezes o seu sentimento, ele tem mais guiado as suas decisões do que o próprio Espírito Santo e do que o propósito que você tem na sua vida. Você quer ver? Quantas coisas você já começou e já parou? Quantas coisas você já iniciou na sua vida e já parou? E na maioria das vezes nós iniciamos coisas e desistimos delas quando surgem as primeiras dificuldades. Quando nós nos deparamos com dificuldades, nós temos a tendência de fugir ou de desistir daquela situação. Quantos cursos, quantos projetos você provavelmente já idealizou, já projetou e já parou? Quantas casas você pode andar e olhar pela casa que foram projetadas, mas foram paradas pelo meio? Não conseguiram ainda concluir pelo que iniciaram as construções e estão paralisadas, abandonadas, viraram agora depósitos. Quantos projetos nós iniciamos a nossa vida, porque nós vivemos num ambiente de muita informação, de muitas coisas. Nós vivemos num ambiente agora onde nós podemos aprender muito fácil várias coisas, podemos ter acesso a muitas oportunidades todos os dias. Quando você abre a internet, quando você abre a sua rede social, você vai ter acesso ali à oportunidade. Faça este curso, siga este projeto, compre essa franquia, faça essa viagem. E são muitas as oportunidades. Cada vez que você abrir o seu celular, você vai perceber que várias oportunidades apareceram para você, não é verdade? E diga assim para o seu irmão do seu lado. Obrigado, meu irmãozão. Diga para o seu irmão aí do lado, diga assim: não desista. Diga bem forte, diga: não desista. Não desista. Então, nós estamos falando sobre isso aqui. Jesus, ele começa a falar aqui, no versículo 27, agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, salva-me desta hora. Mas isso vinha a esta hora. Essas lutas, as dificuldades que você está passando, meu irmão, esta hora que você está vivendo, não é a hora onde você talvez deva orar: Senhor, livra-me dessas dificuldades. Porque você está vivendo o tempo de hoje, você está vivendo o dia de hoje, as dificuldades de hoje, de um tempo de guerra como nós estamos vivendo, um tempo de situações que nós não estávamos acostumados. Obrigado. Glória a Deus. Diga mais uma vez, diga: não desista. Você quer ver? Nós falamos aqui claramente, refletir o que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, na juventude. Muitos jovens têm sonho hoje de quê? De serem médicos, fazer medicina. É um curso que é o sonho de muita gente.
Mas muitos jovens hoje se deparam com o curso de medicina e talvez antes mesmo de tentar já desistem. Já dizem, não, esse curso não é para mim, ele não dá para mim, eu vou fazer outra coisa. O que dá para mim talvez seja esse curso aqui. Por desistência. E nós vivemos em dias assim, onde nós já estamos sendo acostumados a desistir, a parar, a encontrar dificuldade e desistir. O casamento, se teve uma confusão, vamos desistir do casamento. Se teve uma dificuldade no negócio, vamos desistir do negócio. Se teve uma dificuldade no projeto, então deixa esse projeto de lado. E, na verdade, as dificuldades fazem parte da nossa caminhada. E você, talvez nunca vai conseguir construir algo e chegar até o final, se você não enfrentar as suas lutas e dificuldades. E aí nós vivemos em um tempo onde nós começamos a fazer várias coisas. Diga para mim, quantas coisas será que você já iniciou na sua vida a fazer? Quantos projetos? Muitos. Eu já iniciei vários projetos, já comecei muitas coisas e não cheguei até o final. Muitas coisas. Quantos livros eu comprei, iniciei e não terminei? E nem os tenho mais. Quantas coisas nós iniciamos todos os dias e não finalizamos? E isso gera um ciclo. Imagine só um rio. Diga comigo, rio. Deixa eu ver se você está acordado, diga rio. E agora imagine esse rio com águas fortes. Uma correnteza forte. Imagine, esse é o rio da vida. Aqui estou eu de um lado, você aí do outro lado do rio, e este rio passando entre nós. Você então idealiza um projeto, você diz, olha, eu quero fazer isso na minha vida. E você idealiza aquele projeto. E aí você começa a atravessar aquele rio, porque na nossa vida nós temos dificuldades, nós precisamos vencer situações. Às vezes você precisa aprender coisas novas, você precisa se desafiar. Em todas as áreas da nossa vida é assim. E aí você começa a nadar aquele rio, mas no meio do rio, as águas às vezes estavam dando a impressão para você que elas iam te afogar e você não ia conseguir. Era demais para você. Você olhou a outra margem daquele rio e você disse, é demais para mim. Então você, no meio do rio, prefere olhar para trás, que é o caminho que você já conhece. Esse caminho se chama caminho da desistência. Como você já passou por ele, para você é melhor passar por a dificuldade voltando do que atravessar para o outro lado. Então você se acostuma a viver em desistir. Então às vezes você está próximo de alcançar o seu objetivo, mas o caminho mais fácil é de desistir. E quando o seu corpo, a sua vida, o seu sentimento se acostuma com isso, você então se torna uma pessoa que faz muitas coisas, mas não conclui essas coisas, não finaliza essas coisas. Você vai começar muitas coisas, mas nas dificuldades vão te fazer desistir, porque você já tem se acostumado a desistir de pequenas e de grandes coisas. Diga mais uma vez para a pessoa do seu lado, diga, não desista. Fale bem forte, irmão, sacode alguém aí, diga, não desista. Isso, sacode o homem aí. E nós precisamos fazer isso dessa forma, porque, irmãos, não existe nada que eu e você iremos fazer sem dificuldades, tribulações, sem que seja necessário usarmos da persistência. E esse é um sentimento que nós precisamos ter: persistência, perseverança, confiando no Senhor. Essa fé, ela nos faz ir mais longe, porque ela nos torna mais confiante, é uma segurança. O nome de Jesus nos traz segurança para passar por essas águas difíceis, por essas águas fortes. Então eu quero te dizer, eu não sei quais os projetos que você está vivendo hoje, mas faça algo, não desista de você mesmo, porque muitas pessoas têm passado a sua vida aqui nessa terra, feito muitas coisas e terminado poucas.
concluído poucas. E aí você se encontra em um estado que você vai se encontrar em uma tristeza. Porque você vai olhar para você mesmo e vai dizer: eu faço tanta coisa, mas cadê os meus resultados? Porque nós estamos acostumados a desistir. E nós precisamos ser ousados para avançar, porque as dificuldades irão bater na nossa porta. As dificuldades, sem dúvida, irão sacudir talvez o barco em um determinado momento. E isso faz parte do processo para chegarmos até o resultado. Então, você pode chorar durante esse caminho, chore. Você pode se sentir talvez angustiado, sim, porque você é um ser humano e você vive com algo que está impregnado em você, e esse algo é os seus sentimentos. O seu sentimento pode se sentir feliz nessa manhã, mas logo depois do almoço talvez você possa sentir um sentimento de tristeza. Você possa sentir um sentimento de angústia, porque sentimentos estão relacionados à nossa humanidade, aquilo que nós somos como homens. E cabe a nós vencermos estas barreiras e não sermos guiados pelo nosso sentimento, mas pelos nossos propósitos. Você tem propósitos maiores para ver aqui nessa terra. E nós vemos o exemplo de Jesus, e eu não tenho dúvida que ele poderia não ter nem mesmo dito o que está no versículo 27, mas isso nos edifica. Leia mais uma vez comigo. Jesus prestes a ser crucificado, e ele diz: agora a minha alma está perturbada. Os sentimentos de Jesus começaram a aflorar naquele momento, sabendo já o que haveria de passar. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Meu irmão, diga mais uma vez, porque é esse o tema da mensagem. Diga: não desista. Não, mas diga com cara de quem não vai desistir. Diga: não desista. É isso, diga forte, irmão, diga: não desista. Isso, sabe, às vezes eu conheci uns amigos aí nesses últimos tempos, que eles são bem animados e eles têm uma mania de gritar. Esses amigos que eu conheci nesses últimos dias, eles têm uma mania de gritar quando eles estão desanimados. É como uma forma de expressar toda aquela tristeza. Vai embora agora, e aquela pessoa grita: eu estou animado. E sabe, eu gosto disso. Eu gosto disso. É uma forma boba às vezes, se você olhar alguém fazendo isso. Mas quando você estiver se sentindo triste, eu tenho uma outra mania, que eu já tinha essa mania, a Jéssica conhece. Se eu estiver me sentindo muito para baixo, e eu estiver, por exemplo, sentado em casa e estou me sentindo desanimado, uma situação querendo me entristecer, eu simplesmente dou um pulo da cadeira e começo a pular, boto uma música e vou dançar dentro de casa. Vou mexer meu corpo, e vou me alegrar ali, vou esquecer aquele momento, e eu vou passar, porque nós precisamos passar. Se você ficar ali sentado, pensando na tristeza, pensando na morte da bezerra, como dizia antigamente, e pensando em todas as outras situações difíceis, você vai se encontrar num estado crítico, onde você vai ficar desanimado, triste, sem ânimo para nada, e você vai ficar perdido. E você vai olhar e vai pensar: eu estou vivendo uma tribulação, e vai querer desistir. Mas então eu quero te desafiar. Você talvez esteja no meio desse rio. Você que está aí nos assistindo, talvez esteja no meio deste rio, passando pelas dificuldades, pensando em desistir dos seus propósitos. Agora você também precisa ter uma força dentro de você, para também saber, uma sinceridade dentro de você mesmo, com você mesmo, para também saber o momento de parar algumas coisas. Isso é importante, porque às vezes tem algumas coisas que não estão na nossa vida para o nosso bem. São coisas que o nosso eu gostaria, mas que na verdade não é bom para nós. E você precisa ter essa sinceridade em Deus
de também analisar a sua vida e saber quando deixar algumas coisas. Mas deixar algumas coisas não é desistir. Deixar algumas coisas é saber que isso não é bom para mim, porque Deus tem este propósito para mim, e você perseverar no propósito que Deus tem para você. Diga glória a Deus. Já estou terminando, fique de pé no seu lugar. Diga bem forte assim: eu não vou desistir. Fique de pé no seu lugar, por favor. Você talvez está no meio do rio, e talvez hoje você estava pensando em desistir do seu propósito, de algo que você colocou no seu coração. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Jovem, se você deseja alcançar um cargo, uma profissão, um sonho, esse é o teu objetivo, não desista de você pelas dificuldades que a televisão diz. Não desista de você pelas estatísticas que aparecem nos jornais de notícia. Olhe para você e veja o seu potencial e a sua capacidade. O que distingue você de chegar até o seu resultado não é a escola que você faz, não é o cursinho que você faz, ou o título dos livros que você tem, mas é o seu desejo de atravessar este rio, é o seu desejo de passar por essas dificuldades. Recursos, nós iremos encontrar vários no caminho, talvez não o que nós estávamos esperando, mas os recursos vêm, você precisa perseverar. Então eu quero te convidar, feche os seus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, nós queremos orar, Pai, nessa manhã, e te pedir, Senhor, força sobre cada um de nós. Nós temos sonhos, projetos, propósitos, projetos espirituais, projetos também, Pai, físicos, negócios, projetos para a nossa família, objetivos para filhos, objetivos com irmãos. E Espírito Santo de Deus, nós queremos te pedir a força, Pai, a força para atravessarmos estes rios e alcançarmos o resultado que nós temos. Espírito Santo, não nos permita, Pai, agirmos segundo o nosso sentimento, mas que possamos agir, Pai, com a força que está em nós, que vem de Ti. Que sejamos ousados e que possamos enfrentar as nossas lutas e dificuldades. Que possamos enfrentar as dificuldades. Que não venhamos a olhar mais para trás, mas que possamos avançar e avançar ao alvo, assim como um dia entregamos a nossa vida a Cristo, e agora nós caminhamos, Pai, olhando para Ti, sem olhar para trás. Senhor, nos ajuda e nos fortalece.